Olá, você está assistindo o novo telejornal da TV UNG, o Hora Certa. Esta é uma produção dos alunos de jornalismo do 5º semestre da Universidade de Guarulhos. Confira os destaques da edição de hoje. Bienal do Livro de Guarulhos atrai mais de 200 mil pessoas. Sebos são alternativa para renovar a leitura e economizar. A Prefeitura retira das ruas mais de 300 carros abandonados. Ovos de chocolate diferentes despertam o interesse do público e aumentam as vendas. Guarulhos se destaca e vira referência com escolas bilíngues. Nossa equipe visita o Zoológico de Guarulhos para mostrar os cuidados com as espécies em extinção. E os hemocentros já fazem campanha para aumentar doações no período de férias. O Hora Certa está no ar. Nos últimos meses, o mercado imobiliário cresceu e movimentou a economia. A cidade de Guarulhos não ficou fora e tem se reinventado cada vez mais nesse ramo, com um boom de empreendimentos imobiliários para todos os públicos. Guarulhos é uma cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, conhecida por ter o maior aeroporto internacional do Brasil. Por mais que muitos passem pelo local, não sabem que além do aeroporto, Guarulhos vem ganhando espaço com novos comércios, áreas para lazer e por ser uma região um pouco mais econômica de se morar. Nos últimos anos, a criação de novos condomínios e a procura por moradias na região vem crescendo cada vez mais. A procura aqui graças a Deus, tá grande, né? Nós abrimos o plantão agora, mas está dentro do que nós estávamos esperando mesmo. No momento a gente está mais com casais que estão iniciando, né, a vida a dois, entre os 20 e 25 anos, mas nós estamos atendendo os públicos até com idade maior do que isso mesmo. Jovens que estão formando famílias, agora recente, e casais que já estão casados há algum tempo também. Então, a procura do primeiro imóvel e também pessoas que estão buscando para investir mesmo. A previsão no mercado imobiliário no ano de 2024 é de constante crescimento. Isso por conta do retorno do projeto Minha Casa Minha Vida e também do aumento salarial mensal de boa parte da população, além da diminuição de taxas de juros, como a Selic, por exemplo, fazendo com que os financiamentos sejam mais fáceis para que a população adquira um novo imóvel. Nós estamos com o mercado super aquecido, né, principalmente no que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida, né, que esse ano, o ano passado ele já começou a reesquentar, né, ter a credibilidade de volta, e esse ano ele continua nessa crescente também. Através de dados coletados no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRESE, feito no início de 2024, é possível ver que a venda de casas está em 27,3% e de apartamentos em 72,7%. Já a locação de casas está em 47,8% e de apartamentos em 52,2%. No mês de fevereiro, a venda de casas teve um total de 0%, enquanto a de apartamentos de 100%. Já a locação de casas teve uma porcentagem de 25% e de apartamentos de 75%. Por mais que a porcentagem de locação tenha diminuído por conta das novas oportunidades de adquirir o seu próprio imóvel, ainda é uma opção para quem procura por uma moradia mais econômica, como no caso do Dimitri, que alugou um apartamento para morar com a namorada há cerca de 8 meses atrás. Foi um processo um pouco complicado, né? Porque é difícil você achar algum apartamento que se encaixe nos valores certos que você procura, tanto no conforto e tudo mais, né? A gente teve que visitar alguns, acho que em torno de uns 4 ou 5, até achar um que a gente se sentia confortável de verdade. Foi mais pela dificuldade de conseguir o financiamento, né? Tanto do banco liberar, mais por conta da idade, né, e da renda também. Aí a gente optou pelo aluguel, né, que é uma forma mais fácil de encontrar, não precisa dar uma entrada, só pagar o aluguel ali, as contas, e tá tudo certo, né? Então é um pouco mais prático pela minha idade, assim, né? Eu acho que a cidade de Guarulhos tem crescido muito. Eu moro aqui já há mais de 35 anos. E, assim, antigamente eu percebia que Guarulhos era mais uma cidade dormitório. Então, qualquer coisa que nós tivéssemos que fazer, nós tínhamos que ir a São Paulo. Hoje eu já percebo que Guarulhos tem uma amplitude, com moradias, com empregos também, que está oferecendo à população. A cidade de Guarulhos te atende? Eu creio que sim, tem tudo bem próximo, né? Cerca de, no máximo, 10 minutos de carro, eu consigo acessar qualquer coisa que eu precisar, né? Mercado, restaurante, academia, até para ir trabalhar também tem muitos caminhos diferentes, né? Então, dependendo, dá para variar as rotas. Eu acho que me ajuda bastante, sim.
A questão é que, dependente da forma que o imóvel é adquirido, o fato é que está havendo um número maior de moradores na região e uma valorização perceptível. Sendo o local alugado, financiado, sorteado ou comprado, o importante é que Guarulhos pode sim ser um bom lugar para morar. A terceira edição da Bienal do Livro de Guarulhos reuniu milhares de pessoas que têm a leitura como uma parte de suas vidas. É a prova de que a educação e a leitura ajudam a mover nossa sociedade. Confira na reportagem. Com corredores lotados, o Espaço Inter, na segunda maior cidade do estado, recebe pela terceira vez desde 2020 a Bienal Internacional do Livro. O evento é uma iniciativa de Guarulhos para fomentar a leitura entre os guarulhenses. Ela ocorreu de forma gratuita do dia 15 a 24 de março. A importância do evento é para os leitores e também para os escritores da cidade, que em comparação à primeira edição contou com 30 autores. Neste ano, ela teve 90 ao todo, um crescimento de 200%. Um espaço como o nosso hoje, com stand repleto de títulos de diversos gêneros, mas a possibilidade também de autografar nossos livros na bancada, oferecer palestras para o público. Então é uma gratidão enorme que a gente sente por ter esse espaço hoje e poder viabilizar os sonhos de muitos autores que antigamente ficavam apenas sonhando em estar em grandes editoras. E hoje a gente pode, com as nossas próprias editoras ou até em produções independentes, ocupar o mesmo espaço que grandes autores que a gente admira. Guarulhos recebeu mais de 80 estandes de diferentes editoras, com diversos livros e preços, custando em torno de R$ 9,90 até R$ 130. Apesar disso, participantes de outras edições acreditam que o evento ainda possui carências. Eu vi sim uma diversidade, mas eu acho que ainda falta dialogar com amplitude dos segmentos que nós temos na nossa sociedade, na nossa cidade, principalmente para o público jovem. Eu acho que ainda está muito aquém das necessidades da juventude da nossa cidade, mas tem uma variedade. No final de 2023, a pesquisa Panorama do Consumo dos Livros, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, demonstrou que apenas 13% dos brasileiros compraram livros durante os 12 meses do ano, trazendo a dúvida se as bienais conseguem aumentar o hábito da leitura ao mesmo tempo que cumprem com a missão estabelecida. Para isso, a reportagem procurou um especialista na área. A gente está olhando com muito cuidado, porque muita coisa também que se vende nas bienais e nas feiras são livros bastante comerciais, livros bastante superficiais, que não necessariamente desafiam o leitor a chegar no conhecimento. Aí a gente tem de tudo e tem que ter mesmo, não pode ser diferente. Você tem livro de entretenimento, livro de passatempo, livro que só confirma o que as pessoas já pensam. Então, as feiras, as bienais, elas conseguem cumprir o papel de fomentar a leitura, mas às vezes é fomentar uma leitura que não necessariamente está relacionada à melhoria da formação das pessoas, porque podem ser leituras de confirmação. O evento conseguiu trazer mais de 80 editoras, com gêneros de livros totalmente diferentes, desde romances, a ficção científica, até mesmo livros religiosos. Além disso, tivemos palestras com escritores da cidade e escritores famosos do Brasil. Mesmo nos últimos dias do evento, quem chegava conseguiu encontrar os livros que queria. Sim, tá tudo muito diversificado, então todos os stands têm vários gêneros, então independente da editora que você vá, você encontra todos os gêneros literários. A ida até a Bienal, principalmente para as crianças, foi incentivada pelas escolas e pelos próprios pais, como é o caso da Juliette e da sua filha Gabriele, de 7 anos. A escola incentivou bastante, que eles deram um folhetinho, na mochila dela, só que eu tento ter o hábito da leitura em casa, com os livros infantis que eu compro para ela incentivo. A pequena Gabriele foi direta ao falar se encontrou o que queria na Bienal. Sim. Diferente dos outros anos, a Bienal de 2024 em Guarulhos ganhou um adendo em seu nome. O termo internacional foi adicionado. Porque nós tivemos atrações internacionais. Nós recebemos atrações espanholas e argentinas que contribuíram muito com a temática pedagógica. Trouxemos inclusive os coordenadores pedagógicos de todas as escolas para participar desse encontro, porque foi uma temática muito interessante e que acrescentou muito ao currículo da rede. Tivemos então algumas participações super especiais internacionais, por isso tornou-se a Bienal Internacional dessa vez. O Hora Certa continua falando sobre livros, agora ligando as obras à economia circular. Com preços mais acessíveis e uma diversidade de títulos, os sebos são uma opção para manter a leitura em dia sem gastar muito. De acordo com uma matéria da TV Cultura, no tempo em que ainda não existia luz elétrica, a leitura de livros era realizada à luz de velas, o que dava aos livros a aparência de engordurados.
Isso porque a cera das velas, aquecida pela chama, derretia e caía em cima dos livros, dando a eles o aspecto de encebados. Daí surge o termo sebo, que designa a loja de livros usados. Estima-se que só no estado de São Paulo existam pelo menos 188 sebos. Os sebos oferecem uma alternativa menos custosa para aqueles que estão interessados em ler. Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros concluiu que o preço médio do livro em 2024 se encontra no valor de R$ 54,50. Um contraste interessante com o preço médio de livros em sebos, que variam de R$ 4 a R$ 10, de acordo com a Folha de São Paulo. Os baixos preços atraem principalmente o público jovem, como o Vitor Costa, de 20 anos. Mas hoje em dia, né, questão de monetária, é bem complicado. Então, algo mais barato, de certa forma, acaba facilitando e atraindo realmente mais os jovens mesmo. A estudante Luana Oliveira afirma que os preços populares também instigam a leitura. Acho que é mais pelo preço acessível, que eu vi até por enquanto são preços muito abaixo do que eles colocam nas redes sociais que a gente vê na internet. É um preço bem acessível. Você acha que ter a opção de comprar em sebos facilita seu interesse pela leitura? Acho que sim, porque geralmente livros são caros, alguns, pelo menos umas que tem trilogias, né, que são mais famosas, são bem caros. E no sebo é bem mais fácil, ainda mais perto do meu bairro, fica muito mais acessível. De acordo com o Adraulio, dono e administrador do sebo Cebolândia, no centro de Guarulhos, a maior parte do público é composta por jovens, e o período de maior procura é no início do ano letivo. Atualmente é mais jovens, adolescente, pré-adolescente. A gama de pessoas com mais idade, acima dos 40 anos, diminuiu bastante. Quantos livros são vendidos em média por mês, mais ou menos? Aproximadamente a faixa de 1.000 livros, mais ou menos. Existe uma fase ou época em que se tem mais livros vendidos? Janeiro, fevereiro e março, devido ao período de escola. Quando começa o ano letivo, a gente consegue vender um pouco mais. Marcos Ivo, economista formado pela FECAP, explica o que é economia circular e como os sebos ajudam nesse ciclo. Economia circular, como o próprio nome diz, é o reuso de materiais, ou de forma mais didática, a gente colocar os 3 R's para funcionar bem. A gente reutilizar, a gente reciclar, e especialmente, sempre que possível, fazendo com matérias renováveis. Então, um ótimo exemplo de circularidade é quando você tem uma floresta plantada, portanto, essa floresta plantada, ela gera uma matéria-prima de fonte renovável, porque você vai lá e planta uma nova floresta. Com essa floresta plantada, você produz papel. Desse papel, você tem um primeiro uso. Por exemplo, você faz um livro. Deste livro, ele pode ser reutilizado, como o próprio sebo, ele auxilia na reutilização dos livros. Eu li um livro, eu doei ou vendi a um sebo, esse sebo vai vender para a Camila, que vai utilizar esse livro. Há mais de 10 anos, Guarulhos ocupa o 3º lugar no ranking de municípios com maior número de carros no estado de São Paulo. Isso acarreta alguns problemas. Por isso, a cidade retomou uma importante operação para retirar das ruas os carros que estão abandonados. A cidade de Guarulhos detém a 3ª maior frota de carros do estado. Ao todo, são mais de 400 mil veículos na cidade. E é claro que um lugar com essa quantidade de carros teria uma série de problemas envolvendo eles. Um deles, o abandono irregular de carros nas vias públicas. Além do perigo para o trânsito e mobilidade urbana, carros em estado de abandono são foco para a reprodução de mosquitos. Só no ano passado, a Secretaria de Segurança Pública, junto da GCM, na operação Carro Abandonado, Carro Guinchado, retirou das ruas da cidade mais de 350 carros. Desde 2022, foram mais de 700 carros apreendidos no pátio. Veículos parados se tornam um transtorno para a cidade. Não é incomum encontrar nesses locais criadouros de mosquitos como o da dengue ou então lixo acumulado. O fenômeno carro abandonado, ele gera uma insegurança pública para a cidade. Por isso que nós iniciamos esse trabalho do carro abandonado, carro guinchado. Guarulhos, ele tem muitos veículos abandonados, tinha muitos veículos abandonados, em virtude da não existência de um trabalho, um serviço público que fizesse a retirada desses veículos dos locais que estavam. Então as pessoas colocavam esse abandonado, alguns entre aspas, que na verdade as pessoas têm esse veículo, falta uma peça, deu um problema na documentação, ele larga esse veículo próximo à residência, mas ele também não se desapega. Ele quer que esse veículo esteja lá porque ele acha que um dia ele vai ter condições de arrumar.
Em Guarulhos, para a Secretaria de Segurança Pública retirar os carros das ruas, ela pode utilizar de 2 regras para efetuar a ação. Nós temos algumas regras. Uma delas a gente pode utilizar-se de uma lei municipal que a gente vai adesivar esse veículo, colocar um adesivo informando o proprietário que no período de X dias esse veículo tem que ser retirado. Se não for, ele será levado ao pátio por guincho. Outra forma é pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 279A, que tem algumas coisas aí que nos informam que ele passa a ser entendido por lei que é um veículo em estado de abandono e nos dá autorização de fazer o recolhimento imediatamente. Tipo, veículo sem placas, veículo com faróis quebrados, veículos com os pneus todos murchos, veículos com sujeiras embaixo do veículo. Eles denotam realmente, esse é um veículo abandonado. O artigo 279 do trânsito permite que ele seja conduzido na mesma hora para o pátio. Após ser recolhido ao pátio, o dono do veículo pode sim retirá-lo de lá, mas primeiro precisa cumprir com algumas regras, como explica o secretário. E para sair de lá, ele precisa cumprir algumas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então ele tem que estar devidamente licenciado e ele tem que estar com os equipamentos obrigatórios e de segurança em dia. Ou seja, ele tem que recompor esse veículo para fazer a retirada. Caso queira denunciar um carro abandonado na sua rua ou bairro, basta telefonar para o número 153 da GCM, informando o endereço em que o carro se encontra. Assim será providenciada a retirada do mesmo. Após o intervalo, Guarulhos se destaca e vira referência com escolas bilíngues. Nossa equipe visita o zoológico de Guarulhos para mostrar os cuidados com espécies em extinção. E ainda hoje, ovos de chocolate diferentes despertam o interesse do público e sobem as vendas. O Hora Certa volta já. Hey, grab me one too. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly, 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 Dolly. Você lembra? Da primeira bicicleta, da primeira aula, do primeiro gol, o primeiro olhar, o primeiro beijo, o primeiro amor, do primeiro emprego, da primeira casa que você morou. Da primeira amiga, do primeiro show. Todos os momentos que passamos juntos, não dá pra esquecer. Não estamos sós e entre nós, primeiro vem você.
cultura brasileira de personalizar os alimentos tomou conta da Páscoa, e os microempreendedores da cidade seguem diferentes tendências para criar novos ovos de chocolate ano após ano. Ah, Páscoa, época maravilhosa para os amantes de chocolate. São tantas opções que uma dúvida anual surge na cabeça de todo chocolatra. Qual ovo de Páscoa escolher? Além dos tradicionais ovos de chocolate, cada vez mais opções diferenciadas acabam virando tendência entre os consumidores. Tem de pistache, sucesso no ano passado, franui, um doce argentino composto por framboesas congeladas em volta de chocolate ao leite, de dois amores com uva, merengue. São tantas opções, isso é de dar água na boca. E é seguindo essas tendências de ovos mais artísticos que os empreendedores entram. A Alessandra e a Edilene estão no ramo da confeitaria desde 2017. Separadas, começaram suas vendas de doces e bolos. Porém, viram que se elas se juntassem, o empreendimento iria decolar mais rápido. Eu fazia brigadeiro, a Edilene fazia bolo em casa e ficamos, acho que, com uns 2 anos? Não, 2 anos. Um ano, né? Nós ficamos um ano. Lá, eu na minha casa, ela na dela, até a hora que a gente precisava expandir um pouco, sair de dentro do condomínio. Fomos para uma casa na Vila Galvão, que é do meu sogro, e aí ele emprestou pra gente, e aí a gente foi ali onde tudo começou, a sociedade. A gente começa trabalhando com encomenda e a gente deixa bastante ovos à pronta entrega também. Esse ano, por exemplo, tem o franui, que é feito com geleia de framboesa. Temos a banoffee, merengue. E aqui na doceria da Alessandra e Edilene, o que não falta é a criatividade na montagem dos ovos e os diversos sabores no cardápio. Mas uma dúvida pode surgir na cabeça do consumidor. Estes ovos personalizados podem ser considerados alimentos de Páscoa, como os tradicionais chocolate e brigadeiro? Sim, é bem típico do brasileiro, né? Inventar, modificar. Tem o ovo de coxinha, o ovo de empada, o sushi, porque tem sempre aquele cliente que vai falar para você assim: eu não gosto de chocolate. E aí, você vai deixar de atender ele? Não. Dá para você atender todos os gostos. Ela é mais para a linha gourmet. Ela entra mais na linha gourmetizada, né? O pessoal hoje em dia tá mais puxando pro lado do gourmet. O tradicional ele tá ficando um pouquinho de lado e tá entrando mais novas tendências, novos sabores, cada dia diferente, né? Cada dia um sabor diferente, uma tendência nova. Além da atenção no tipo de sabor dos ovos, também se deve prestar atenção na montagem deles, para assim ter o equilíbrio ideal. A parte criativa é você estar inovando cada dia, né? Hoje em dia a gente tem ovo no formato de controle de videogame, que é uma boa pedida para crianças. Tem desde o ovo em pé, o ovo de colher. Tem vários tipos, o ovo no copo, que ele é um formatinho de copo assim, cortado só a pontinha dele em cima. Vamos supor que você vai usar um ovo com sabor de pistache. Você não vai colocar para a estética dele um morango só porque chama atenção. Então você tem que colocar algo relacionado. Eu vou colocar tipo a fruta, o fruto do pistache, que é ele cru, ele tostado. E sabendo disso, elas utilizam as redes sociais como um termômetro para a divulgação dos doces no perfil. No Instagram, já contam com mais de 40 mil seguidores, com vídeos e publicações diárias. A gente acompanha o que o público pede, né? A gente acompanha muito as tendências, tudo que tá na internet. A gente faz a releitura, a gente adapta com as nossas receitas que o pessoal já conhece. E por conhecer a qualidade de um bom ovo de Páscoa artesanal, o consumidor acaba sendo atraído mesmo sabendo dos altos preços. Mas por quê? O artesanal é algo fresco, é algo que você sabe que foi feito especialmente para você, do seu jeito, no sabor que você quer, da forma que você quer. Ele é feito exclusivo para você. É possível que o ovo caseiro ele tenha uma qualidade vis-à-vis o preço diferente do ovo industrializado. Muitas pessoas produzem ovos de chocolate muito bem, a um custo muito baixo, que grandes empresas não podem fazê-lo, possivelmente. Os ovos são preparados com maior cuidado, prezando sempre os mínimos detalhes. Após feitos, eles estão prontos para serem embalados e entregues. E além do cuidado, da delicadeza e do carinho, para serem feitos, o que não pode faltar é... Tem que ter sabor. Guarulhos se tornou referência em educação bilíngue. O ensino da língua brasileira de sinais e da escrita da língua portuguesa como um segundo idioma para os alunos surdos é o destaque da reportagem de Glauber Robert. No quesito educação, a cidade de Guarulhos vem se tornando referência no ensino da educação bilíngue para educandos surdos.
A Secretaria da Educação do município de Guarulhos trabalha com a proposta curricular Quadro de Saberes Necessários, o QSN, e em 2019 incluiu pela primeira vez orientações para o ensino da língua brasileira de sinais, a qual faz parte da educação bilíngue para os alunos surdos da Rede Municipal de Educação. Em 2005 surgiu as primeiras classes bilíngues em Guarulhos. Atualmente a cidade conta com 3 polos de ensino de educação infantil e uma para jovens e adultos. Fazem parte da rede de ensino a EPG Crispiniano Soares, que fica localizada no bairro Jardim Bom Clima. A EPG Edson Nunes Maleca, situada no Jardim Ponte Alta 2, e a EPG Anísio Teixeira, no bairro dos Pimentas. O Polo de Educação de Jovens e Adultos é ministrada na EPG Dorival Caymmi, no Itaim. Cada polo tem 2 classes bilíngues, cada classe bilíngue tem 2 professores bilíngues e aí em torno de 10 a 12 crianças por turma. E hoje nós estamos retomando aí a educação de jovens e adultos. E a educação dos bebês surdos, também o atendimento, nós começamos em 2022 com o projeto de atendimento com os bebês. Tanto no programa educacional bilíngue com os bebês surdos, que acontece nas creches, quanto o trabalho que é feito nas classes bilíngues de surdos, há uma intensa aproximação com a família, né? E essa aproximação é para que a família, de fato, entenda que ele tem um filho que precisa de algumas coisas diferentes. Por exemplo, é uma criança que vai usar uma língua diferente da maioria dos ouvintes, no caso, a língua de sinais. Os conteúdos curriculares que são trabalhados em sala de aula estão atrelados ao Quadro de Saberes Necessários, o QSN, e são ensinados por meio da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, considerada como a primeira língua, e da língua portuguesa, utilizada como forma de instrução. A educação bilíngue, que ela surge num contexto quando a gente começa a valorizar a questão da Libras. Porque, inicialmente, quando você começa a pensar em educação de estudos, não se pensava em ter uma valorização da língua de sinais. Quer dizer, a gente tem um período muito extenso da história em que a língua de sinais era até proibida de ser ensinada. Então, conforme você retoma o uso da língua de sinais e você começa a ter estudos para entender que as línguas de sinais são línguas, então você começa a entender que tem que mudar a maneira de educar os surdos. A criação das classes bilíngues foi regulamentada pela Lei 7.795/2019, garantindo os direitos linguísticos de alunos surdos. Direito linguístico, acessibilidade, nós não estamos falando de qualquer coisa. Isso reverbera na vida das pessoas, né? E tem reverberado na vida de muitos surdos, com certeza. Esta reportagem teve tradução simultânea em Libras com Letícia Muniz. Vamos falar de meio ambiente? A conservação de espécies é uma questão bastante discutida aqui em Guarulhos, por causa da importância para a manutenção do ecossistema. Por isso, o Zoológico Municipal tem se dedicado a cuidar dos animais em extinção. O Zoológico Municipal de Guarulhos, criado no ano de 1981, é onde estão cerca de 400 animais de 100 diferentes espécies. Aqui, a fauna nacional se destaca, sendo 91% das espécies de origem nativa. Um dos trabalhos do Zoológico de Guarulhos é a reabilitação e soltura dos animais que ocorrem aqui na nossa fauna. Aqui dentro do zoo, a gente tem uma seção específica que a gente chama de seção de vida livre, onde a gente faz estudos a campo para saber quais animais que ocorrem no nosso território. O território de Guarulhos hoje, ainda praticamente 1/3 dele é florestado. Então nós vamos, né, com os técnicos nessa região para começar a levantar que espécies animais silvestres que a gente tem em ocorrência aqui em Guarulhos. Disso a gente gera uma lista de fauna silvestre. E para que isso? Para a gente fomentar políticas públicas para cada vez mais conservar os animais no nosso território, além do zoológico mesmo em si. Os animais, que podem ser mamíferos, aves ou répteis, atraem, principalmente aos fins de semana, um grande público. Ao contar com uma diversidade de espécies e entrada gratuita, o passeio ao zoológico é considerado uma boa opção para famílias que moram em Guarulhos. Eu fui criado aqui em Guarulhos, né, desde criança, então sempre frequentei aqui. Já vi desde quando era diferente, teve reformas, mudança de animais, enfim. E agora eu estou trazendo meu filho desde criança.
O zoológico tem também participação ativa em programas de conservação de espécies ameaçadas e realiza pesquisas científicas para garantir o bem-estar animal e a proteção à biodiversidade. O Zoológico de Guarulhos participa de diversos programas de conservação, todos eles relacionados ou a programas da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, que tem uma parceria com o ICMBio, que é quem cuida das espécies ameaçadas no nível do Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje a gente participa dos programas do Sagui da Serra Escuro, que a gente tem um papel bastante importante, nós somos, inclusive, os coordenadores do programa Excito, né, dessa espécie. A gente meio que começou a criação em zoológicos, né, e contribuiu bastante com a população, né, que se mantém hoje excito dessa espécie. A gente participa do saurim de coleira, da onça pintada, do lobo-guará, do tamanduá-bandeira, da jacutinga, da ararajuba, do macaco barrigudo, do leão preto, do mico-leão dourado e do mico-leão de cara dourada. Quando você trabalha todos os animais mantidos em instituições de uma forma cooperativa, você consegue fazer as movimentações entre animais para fazer os pareamentos e a reprodução de uma forma muito mais eficiente, conseguindo garantir que essa população ela tenha diversidade genética, né, e que tenha viabilidade demográfica. Né? Quer dizer o quê? Que você tenha quantidade de animais suficientes para manter a população sem que você precise de entrada de animais de natureza e que essa população seja geneticamente saudável. Eles não tenham um grau de parentesco muito elevado, que você não tenha cruzamentos endogâmicos, quer dizer, de parentes, né, pai com filho, irmão com irmão. Isso garante que esses indivíduos, uma vez que eles possam retornar à natureza, eles vão ser saudáveis e vão poder garantir que a espécie continue existindo na natureza. Diariamente, uma equipe formada por biólogos, veterinários e tratadores faz o acompanhamento das espécies. A bióloga Andressa Garcia, especialista em bem-estar animal, é tratadora no local e atualmente está responsável pelos primatas. Começa o dia visitando o recinto, contando o número de indivíduos, vendo se eles estão todos bem, se tem alguma alteração, que se tiver a gente passa para a equipe técnica. Estando tudo certo, a gente parte para a parte da alimentação, que tem tudo calculado a dieta direitinho, e depois a gente faz a limpeza dos recintos. E a gente também atua em condicionamento para treinar os bichos, né, a determinados tipos de medicina preventiva, enfim. Para as pessoas que visitam o zoológico, a participação do local em programas de conservação de espécies representa um papel importante da cidade de Guarulhos no cuidado com o meio ambiente. Eu considero que é muito importante cuidar os animais, digamos, a mim me gustan muito os animais. Y pues ir a lugares en donde yo veo que los animales no se ven felices, pues uno sale triste también. A importância de cuidar, de ter o espaço com água, que nem ele estava falando ali, que tem água para onça beber. Enfim, árvore para os macacos, para brincar. Então isso é bem importante e ensina já, né? O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória, Panocelli 344, no Jardim Rosa de França. Ele está aberto de terça a domingo, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A entrada é gratuita e tem conteúdo para o público interagir lá no Instagram, @zooguarulhos. E Anderson, agora com a chegada das férias, as pessoas vão poder se divertir, ter merecido descanso, porém as doações de sangue caem nesse período. Por isso os hemocentros iniciam campanhas para estimular essa doação que salva vidas. Pois é, Camila, e por conta disso, nós estamos ao vivo agora com a repórter Nadine Emanuela no Hemocentro São Lucas para falar sobre as campanhas. Olá, Nadine. Olá você que assiste o Jornal Hora Certa. Estamos aqui em frente ao Hemocentro São Lucas, localizado no centro de Guarulhos, que nos períodos de festas, férias e feriados enfrentam grandes dificuldades para encontrar doadores. Você vai acompanhar na reportagem a seguir a oportunidade de falar sobre doação de sangue. O dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data não apenas comemora a ação, mas também é uma forma de conscientizar a população. Então, quando você doa sangue, você salva famílias. É a corrente do bem. Então, o nosso muito obrigado por todos aqueles doadores que eles comparecem trimestralmente nas nossas unidades para doar sangue e nos ajudam a dar continuidade ao sonho. Me falaram, né, da doação, aí eu me tornei um doador. E, por último, quando eu estive aqui, eles me falaram da doação de plaquetas, que eu não conhecia também. Acho que muita gente também não tem esse conhecimento, né? Eu achei super bacana, né? Porque não só o sangue, né? As plaquetas contam muito também, muita gente precisando, né?
As coletas de doações de sangue são feitas através de hospitais, centros de saúde e até mesmo em hemocentros, que são bancos de armazenamento, onde são coletados os sangues de doações e, após testados, são distribuídos para os hospitais. Mas as dificuldades de conseguir doadores impactam diretamente no fornecimento de bolsas a quem precisa. O foco que é sempre salvar vidas. Então, para a comunidade entender a importância de salvar as vidas dos nossos pacientes. Os principais desafios são a escassez de sangue, né? Ou escassez de doadores de sangue, que nós temos que fazer um trabalho exaustivo de captação desses doadores. Os doadores eles teriam que se conscientizar a doação de sangue como um ato de salvar vidas. E a gente tem ainda muito dos casos que os doadores visam a aquisição do atestado dia. Então, nisso que o doutor falou, do feriado. Então, o feriado, a pessoa ela não vai vir na segunda, vai esperar quinta-feira, que é a véspera. Então, isso dificulta, e no período de férias também. Então, dificulta e cai muito o número de doação. Outro fator que contribui para a falta de bolsas são os surgimentos de doenças e os testes realizados no sangue antes da distribuição. Essas doenças que aparecem sazonais criam uma barreira, criam uma diminuição de doação. A tendência agora, quando começar a vacina da dengue, a tendência é que caia mais. Por quê? A vacina, quando fizer o uso da vacina, tem que aguardar 30 dias após para fazer a doação. Hoje nós recebemos uma nova portaria da Anvisa que a dengue, quem tem contato por via sexual com um caso positivo de dengue, também não pode doar sangue. Então, os critérios aumentaram. Inclusive, quando a gente faz a sorologia, eu não vou ter um teste específico para dengue, um teste específico para Covid, mas eu vou ter o PCR, porque o PCR ele vai identificar que tem ali um processo infeccioso. Ele pode não identificar especificamente, mas ele vai falar que tem alguma coisa errada e esse doador vai ser reprovado essa bolsa de sangue. Apesar das dificuldades, a doação de sangue é fundamental, já que o sangue doado é utilizado em transfusões para pacientes que sofreram acidentes, passaram por cirurgias, têm doenças crônicas ou até mesmo em situações de complicações durante o parto. Além disso, a doação regular ajuda a manter os estoques dos bancos de sangue sempre abastecidos, garantindo que haja bolsas disponíveis quando necessário. É um ato de solidariedade que faz uma grande diferença na vida de muitas pessoas. O Hemocentro São Lucas está à disposição. É só você acessar o site que está aqui embaixo e conferir mais informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nadine. Após o intervalo, imigrantes usam web rádios para se comunicar com o mundo e quebrar barreiras. E ainda hoje tem Vitória Freitas com a previsão do tempo e Damares Marques com o quadro Essa Vaga é Minha. Hora certa, volta já. I am always reinventing myself so that I can keep being myself. It's not about who I am, it's about how many I am. Eu nunca parei de nascer, nascer e nascer. Eu me transformei muitas vezes para ser eu mesma. Eu sigo emergindo nos palcos para as novas gerações de fãs. Seus pais me conhecem, você me conhece. Os filhos de seus filhos me conhecem. Ou ainda não nasceram. Eu estarei lá. Hoje. Amanhã. And the next 100 years. Eu sou feita de futuro. I am made of the future. Tá todo mundo no Mac. E cada um tem uma mania. A sua Maczice. A minha Maczice é mandar ketchup geral. E é hit. A minha é essa aqui, ó. Batata no sundae. Já eu sou fã de molho barbecue em tudo. Gostei dessa Maczice da Simone, hein? Não vai confundir, hein? Da Simária. Vocês estão falando de Maczice? Maczice com fã-clube, amor. É batata no quarteirão. Diz aí, Sonzers. Matheus, a minha Maczice é Mac Chicken com nuggets e mais mostarda. A minha é clássica, doce com salgado. Um Big Mac e um milkshake. Maczice é assim, cada um é fã de uma. E você, qual o seu hit no Mac? Parapapapá.
I am always reinventing myself so that I can keep being myself. It's not about who I am, it's about how many I am. Eu nunca parei de nascer, nascer e nascer. Eu me transformei muitas vezes para ser eu mesma. Eu sigo emergindo nos palcos para as novas gerações de fãs. Seus pais me conhecem, você me conhece. Os filhos dos seus filhos me conhecem. Ou ainda não nasceram. Eu estarei lá. Hoje. Amanhã. And the next 100 years. Eu sou feita de futuro. I am made of the future. Have a break. Have a Kit Kat. O Brasil recebe milhares de imigrantes por ano. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Segundo o levantamento do Observatório das Imigrações Internacionais, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano passado, 58.628 imigrantes pediram abrigo no Brasil. Foram mais de 8 mil solicitações a mais na comparação com 2022, quando o país recebeu 50.335 imigrantes. Por causa do aeroporto internacional, Guarulhos é a entrada de muitos desses imigrantes. E para quebrar barreiras, manter viva a própria cultura e se comunicar com imigrantes de todo o país, eles encontraram uma ferramenta bastante conhecida aqui do pessoal da comunicação, as web rádios. Acompanhe na reportagem de Charlie Dio Salver. Cidade e cultura nas ondas do rádio digital no Brasil, onde imigrantes de diversas nacionalidades estão assumindo o controle das web rádios, trazendo consigo músicas e programas culturais de seus países de origem. Essas rádios comandadas por imigrantes estão se tornando não apenas fonte de entretenimento, mas também plataformas importantes para a expressão e integração de diferentes comunidades no país. Vamos conversar com Mariela C.H. Chaves. Meu programa, que eu sou a dona do programa Ponto de Encontro, o nome é assim. Como que surgiu o nome do programa Ponto de Encontro? Aí eu falava, meu programa vai ser um programa onde as pessoas se vão encontrar, vão viajar no tempo, ouvindo música, recordando nossas tradições, nossas costumes, e qual doloroso deixar nosso país para vir a outro país, imigrar e sair adelante. Então, aí que começou o programa Ponto de Encontro, com a música da Bolívia, as tradições, onde as famílias, quando escutavam uma música, viajavam no tempo, quando eram crianças. Como que é difícil sair de nosso país. É assim que eu comecei a fazer parte de outras rádios webs, Você tem alguma história de sucesso com esse programa? E especificamente com as mulheres mulheres bolivianas. Tem alguma história de sucesso que você pode contar? Ai, sim. Eu tenho uma história, sabe? Eu sou uma mulher, Eu sou uma mulher e vou sempre defender meu gênero, Eu vou de frente com tudo para defender meu gênero. Então, como meu país, eu sou de La Paz, Tem uns sectores, de diferentes sectores da Bolívia, que são um pouco os homens machistas, tá? Em todo lugar tem homem machista, Eu sou contra isso, sabe? Eu sou contra isso. E então, em meu programa eu sempre falava o direito da mulher. Aqui em Brasil, Maria da Penha, Que tem a lei de Maria da Penha, onde a mulher não pode ser batida, não pode ser forçada. E muitas mulheres da minha comunidade, por se sentir imigrantes, não conheciam de seus direitos. Qual seria a sua mensagem para essas mulheres nessa luta? Que nós mulheres não temos limite. Nós podemos chegar muito longe. Só às vezes que a vida nos coloca
situações diferentes, né? Mas nós temos, nós mulheres temos a virtude de dar vida e não deixar-nos menospreciar com ninguém. Nós como imigrantes, porque você como imigrante, eu como imigrante, temos que nos unir, independentemente da região que você é, do lugar que você é. Todos venimos com um sonho aqui neste país tão maravilhoso, tão lindo, que nos acolhe, né? Obrigado. E aproveite a diversidade. Essa reportagem continua na Rádio UNG, no Rádio Jornal Hora Certa, com Antônio Andrade Vargas, que é diretor fundador de Uma Web Rádio. E já que estamos falando em rádio, estamos com Isabela Neto e Glauber Robert no estúdio de rádio da UNG, esperando para começar ao vivo a versão de rádio do Jornal Hora Certa. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Glauber? Olá, Anderson. Olá, Camila. Oi, gente. Eu sou a Isabela, a voz por trás do Jornal Hora Certa, na Rádio UNG. E estamos em processo de estreia, assim como o Anderson e a Camila na TV. E a gente tem diversos destaques, não é mesmo, Glauber? Isso mesmo, Isa. Exemplo, abandonos de carro na cidade de Guarulhos, baixo estoque de bolsa de sangue nos hemocentros, e a gente há pouco vimos uma matéria das rádio webs feita por imigrantes. Você vai poder acompanhar esta matéria numa versão mais estendida. Então eu convido você que está assistindo o Telejornal Hora Certa a escutar estas e outras notícias numa versão mais estendida. Você pode escutar aonde, Isa? No Jornal Hora Certa da Rádio UNG. Camila, como é que tá a estreia aí na televisão? Muita ansiedade? Obrigada, Isa e Glauber. Tem sido gratificante poder trabalhar com meus colegas e professores nesse trabalho extraordinário e a gente quer muito voltar aqui com mais conteúdo, mais qualidade e mais notícias para todos. Obrigada. Agora vamos falar sobre empregabilidade na geração Z. A Damaris Marques está com Natália de Oliveira, que vai comentar sobre o assunto. Começa agora o quadro Essa Vaga é Minha. Boa noite, Anderson e Camila. Boa noite para você que está aí de casa também. Está começando mais um quadro do Essa Vaga é Minha, aqui no Hora Certa. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema polêmico que está repercutindo nas redes sociais e se tornou até tema de artigos e palestras. O assunto é a convivência da geração Z, aqueles que nasceram entre 1997 e 2012, no mercado de trabalho. Os estereótipos desinteressados, preguiçosos e descompromissados se tornaram comuns nas pessoas que se referem à geração Z. Isso porque, segundo estudos recentes das empresas Coderpad e Weiser, 36% da geração Z não deseja assumir cargos de gestão, apenas 9% desejam se tornar líderes e 4% em se tornar executivos de alto escalão. Aqueles que enxergam esse posicionamento da geração Z como um ponto positivo, como menor tendência ao burnout, zero tolerância para abusos em ambiente de trabalho e a valorização do tempo e lazer. O grande dilema é justamente entender o que cada geração prioriza e entende como realização pessoal e sucesso. Para entender melhor esse dilema, que é o conflito geracional no ambiente de trabalho, convidamos Natália de Oliveira, que é gestora de recursos humanos em uma indústria plástica. Natália, boa noite, bem-vinda à Hora Certa. Boa noite. Bom, Natália, começa contando pra gente como a geração Z está influenciando a prática de recrutamento e seleção nas empresas hoje. Ela está deixando o departamento de recrutamento e seleção mais dinâmico, tá? Porque eles são muito objetivos, eles querem detalhe e descrição da vaga muito corretamente, são muito impacientes, então querem chegar tudo certinho e no funcional, direto, salário, horário e tudo mais. Então deixou nossa área muito mais dinâmica do que já era. E quais são os principais desafios que a RH enfrenta para lidar com essa questão, né, desse conflito geracional no ambiente de trabalho? Usando muita comunicação, sendo mediador bastante da liderança, da parte operacional, da parte dinâmica, porque eles são muito ágeis, muito rápidos em pensar. Então nós temos que ter uma dinâmica bem alerta para que eles entendam o que estamos falando, porque pela rapidez, pela tecnologia, então tem que ser bem dinâmico e nós, do recrutamento e seleção, da parte do recursos humanos, tem que ser mediador desse conflito, dessa diferença de idades que existe dentro da empresa.
Então, você diria que o principal desafio seria a questão de adaptar tempo e tarefas de acordo com o dinamismo de cada de cada geração. Porque essa geração, eles estão um pouco irresponsáveis na questão de horários, questão de responsabilidade, assim, porque eles são muito rápidos. Mas quando eles começam a entender, vai embora. Aí não precisa mais falar, porque aí já pegou o dinamismo daquilo, não precisa mais falar nada, porque aí vem a responsabilidade, eles chamam para eles isso. Mas enquanto não entenderem, eles ficam meio com o pé atrás. Esse engajamento, então, é um ponto positivo aí que a gente pode somar para a geração Z, né? Sim, sim. Bom, para a gente finalizar, você acredita que esse assunto sempre vai ser um tabu ou é algo que a gente vai conseguir equilibrar ao longo do tempo? Sempre será um tabu. Foi na minha época, na época dos meus pais, na época da adolescência agora e mais para frente. Mas o equilíbrio sempre existe, né? Porque existe a vontade do conhecimento, de aprender e tudo mais. Então, equilibrar não vai, mas está amenizando, vamos dizer assim, porque os mais velhos estão aptos a aprender, a ensinar mais. E os mais novos não querem muito aprender, mas quando eles percebem que têm que aprender aquilo, eles dão uma pausa, porque eles não só o serviço, eles também têm a parte social, a parte que eles gostam de aprender pela vida social deles e tudo mais. Então, tabu sempre vai existir. Aí nós vamos do RH mediando, dando dinâmicas, treinamentos para mediar esse conflito, para que siga aí em frente. Então tá aí, muito obrigada, Natália. Nada, bom. A gente se vê na próxima edição do Essa Vaga é Minha. Até semana que vem. Diante dos debates sobre inclusão, escolas têm se reinventado para receber crianças dentro do espectro autista. Entenda como as salas adaptadas estão proporcionando um ambiente mais acolhedor e eficaz para o desenvolvimento desses alunos. De acordo com a CDC, em 2000, houve um caso de autismo registrado a cada 150 crianças observadas nos Estados Unidos. Em 2020, o número foi para um caso a cada 36 crianças. Já no Brasil, o censo escolar registrou um aumento de 280% no número de estudantes com TEA, matriculados em escolas públicas e particulares no período entre 2017 e 2021. Então, nos últimos anos aqui no Colégio Sonho do Universo, a gente teve um aumento significativo com os alunos de TEA. Hoje a gente pode dizer que a cada 10 alunos, um tem o espectro autista, coisa que a gente não tinha antes. Esse aumento ele foi muito notório. Por conta desse aumento, as escolas mais do que nunca precisam estar capacitadas para receber essas crianças. E é o que está acontecendo. Então, aí assim, o que a gente fez, né? Com esse aumento, a gente teve que adequar o nosso trabalho fazendo algumas mudanças para poder atender esses alunos. Como exemplo, né, a gente pode dar a capacitação dos professores, o material didático que a gente desenvolveu não só para a parte educativa do aluno, mas também para a socialização, porque além da parte educativa, a gente precisa se preocupar como que ele vai ali lidar no dia a dia com os amiguinhos dentro da sala. É o caso dessa sala aqui, criada especialmente para esses alunos especiais. O aluno, quando está estressado ou que não quer participar da aula, vem para esse espaço aqui, assiste um desenho, faz algumas brincadeiras e tenta ficar relaxado. É esse o meio onde aqui essa escola arrumou para que esses especiais sejam introduzidos na rotina escolar. A capacitação dos profissionais é de suma importância dentro de uma empresa de ensino escolar, visto que o mais importante é prezar não só pelo profissionalismo, mas também pelo acolhimento a essas crianças que buscam cada vez mais seu inserimento de uma forma natural na sociedade em geral. O Festival de Artes Tumelê chegou à segunda edição e tem se consolidado como um dos principais eventos artísticos de Guarulhos. O repórter Pedro Emanuel foi acompanhar a preparação do evento e mostra as novidades da edição deste ano. O festival aconteceu na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato nos dias 24, 25 e 26 de maio. Jéssica Albuquerque, coordenadora geral do evento, discorreu sobre a parceria para a locação do espaço e as contrapartidas envolvidas na elaboração do evento. Em seguida, Cris Veloso, coordenadora técnica do evento, comentou sobre o número de inscrições recebidas neste ano. Então, em relação à parceria que a gente tem, é que a gente já frequenta aqui esse espaço para fazer ensaios e tudo mais. Então, a gente, como contrapartida para usar o espaço, ofereceu o festival, o Tumelê.
E aí tem a contrapartida também do festival, que é a doação de alimentos e também ingresso gratuito, né? Na verdade, é entrada gratuita, a hora que quiser. Teve 54 inscrições pro Tomelê desse ano, que é uma quantidade que a gente ficou bem feliz de ver tanto artista empenhado e nessa expectativa também de fazer e mostrar a sua arte, assim. Eu acho que foi um número que, se não me engano, foi um pouco maior do que o do ano passado, o que deixa a gente muito contente por ter esse número de artista vendo a possibilidade de fazer a sua arte na cidade. Leonardo Inocêncio, coordenador artístico do evento e ator, explica que o edital do Tomelê foi aberto para todos os artistas, sem priorização de participantes anteriores, com o objetivo de dar visibilidade a novos talentos. Além disso, Cleiton Silva Santos, coordenador de comunicação do evento, contribui para o debate com a informação sobre a vaga para artistas PCDs. Não, na verdade não teve nenhum tipo de priorização, a gente abriu o edital para que todos os artistas pudessem fazer a inscrição, e a verdade é que nem todos os artistas que se inscreveram na última edição se inscreveram para essa edição também. Também a gente iria priorizar, óbvio, os novos artistas, porque esse desde sempre é o intuito do projeto. Trazer os novos artistas para que eles possam ser vistos na cidade, para que eles consigam se enturmar na cena cultural da cidade mesmo. Nós fizemos a abertura de um edital para o evento, para que artistas pudessem fazer a sua inscrição. Lá a gente pediu algumas coisas, como a descrição do que seria feito, sobre a história desse artista. A gente sempre priorizou também a inscrição dos artistas que fossem guarulhense, para que de fato a gente pudesse movimentar a arte aqui na cidade. Também tínhamos uma quantidade de vagas destinada para artistas PCDs, para que essa galera também pudesse vir e mostrar a sua arte, mostrar os seus processos, contar como que é fazer arte aqui na cidade também, visto do ponto de vista deles. Eu acho importante a gente ressaltar que, para além das vagas destinadas a PCD, as outras vagas abertas, amplas, também contemplavam os artistas PCD. Eles também podiam se inscrever, mas a gente quis assegurar mesmo. E aí depois teve a obrigatoriedade do edital de ofertar essas vagas, de ofertar alguma coisa relacionada, de algo relacionado aos artistas PCD, às pessoas PCDs. Então a gente resolveu abrir esse processo de vagas exclusiva para artistas PCD. Mas eles também poderiam pleitear uma vaga no edital aberto. A Prefeitura de Guarulhos e a Secretaria da Cultura cederam o espaço da Biblioteca Municipal para o Instituto do Grupo Etmos organizar o festival, promovendo a arte e a cultura da cidade. Com o coletivo, a nossa relação, e também com o evento, a nossa relação é uma relação amena, é uma relação de coletivo que utiliza o espaço público e da secretaria que fala em nome que é a representante da prefeitura que nos cede o espaço. Em relação ao coletivo, a gente propôs como contrapartida o Tomelê. Agora, na segunda edição, a gente já ia fazer a segunda edição e a gente ia também arcar com tudo, e a gente foi contemplado pelo edital Paulo Gustavo, que é um edital federal, que é repassado para os municípios. E, a partir disso, a gente faz todas as coisas também. E aí a secretaria, como mediadora entre o Estado e a gente, os artistas, faz toda a curadoria para ver como é que está andando o projeto e tal. Tende a ser o objetivo dela nos auxiliar com algumas questões que a gente necessite. Não sei se todas as questões estão sendo sanadas, mas a ideia da secretaria tende a ser essa, e essa deve ser uma ideia de parceria nossa com a secretaria, mas a nossa relação é essa, é uma relação amena, e entende e acha que é necessário sim que se tenha políticas públicas, principalmente para grupos ou pessoas que estão se iniciando na arte, mas a gente vai sobrevivendo, porque a gente se propôs a ser um coletivo independente e a gente vai seguindo dessa forma. E após o intervalo, tem time guarulhense de olho em uma nova modalidade para as Olimpíadas 2028, o Flag Football. Tem também concerto e rap juntos, no palco uma reportagem para aquecer o coração. Olha só quem deu match na universidade e comemorou o Dia dos Namorados juntinhos. O amor está no ar e o Hora Certa volta já já. Manda, rapaziada, tá na hora do show, vamos lá, bora! Aí, Fleck, tem piadinha pra gente hoje? Usamos a música para nos completar, para equilibrar a nossa fragilidade. Não sou ninguém.
Diferente de você, eu não fiz nada com a minha vida. Vamos sair daqui. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now is love, sweet love. Conta, o que mudou, Arthur? Eu vou contar o que mudou. Não tô mais sozinho. A gente devia estar falando sobre isso. Quero ver quem você é de verdade. O rei da selva. Hora de tomar um Red Bull. Red Bull? Mas você nunca vai ser mais rápido que um leão. Eu não preciso ser mais rápido que o leão. Sou mais rápido que você. Red Bull te dá asas. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo com Vitória Freitas. Olá, Vitória. Oi, Camila. Oi, Anderson. Oi para você que está acompanhando o Jornal Hora Certa aí de casa. O primeiro semestre de 2024, infelizmente, foi marcado por desastres naturais, ondas de calor e altas temperaturas. A gente confere juntos agora a reportagem sobre mudanças climáticas para entender melhor sobre como tudo isso tem acontecido. As mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças ambientais, sociais e econômicas do século XXI e têm ficado cada vez mais evidentes no nosso cotidiano. Caracterizadas por alterações significativas e de longo prazo nos padrões climáticos globais, essas mudanças são atribuídas às atividades humanas, especialmente à emissão de gases de efeito estufa, poluição de rios e oceanos e o desmatamento ambiental. O aumento da temperatura média global, o derretimento das geleiras, aumento da temperatura dos oceanos e a maior frequência de eventos climáticos extremos são apenas algumas das consequências que já podemos observar. Desde o início do século, os especialistas já alertavam sobre este tema, mas só agora os seus reflexos começaram a ser percebidos. Diante dos últimos acontecimentos, como a elevação de temperaturas que marcou muitos estados brasileiros e também o desastre no Rio Grande do Sul, podemos considerar que as mudanças climáticas estão tomando cada vez mais força. Quando o processo de aquecimento global surgiu, a previsão era de que sofreríamos as suas consequências em 100 anos, mas esse processo foi acelerado por conta do comportamento humano, sendo potencializado e, infelizmente, ignorado pelos governos. O meteorologista Guilherme Alves, da Climatempo, explica um pouco sobre os efeitos que já podemos enxergar. Então, pode-se dizer assim que todos os efeitos em relação à temperatura e chuva, eles estão mais evidenciados, né? Desde quando a gente começou essa discussão sobre mudança climática, lá na virada do século, pode-se dizer assim, né? Na virada para os anos 2000, se tinha os relatórios do IPCC mostrando essas projeções, né, Vitória? Então a gente já vinha essas condições de temperatura do planeta chegando a níveis significativos, tá? E a gente vendo efeitos cada vez mais significativos, tanto no regime de chuva, quanto eventos de temperatura fora do comum. A partir de 2010, esses eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, eles ficaram mais evidentes, tá? Eles começaram a se tornar mais recorrentes. Não quer dizer que antigamente eles não aconteciam, sempre gosto de dizer isso, tá? 2023 veio para nos colocar em outro patamar, tá? Eu sempre gosto de dizer isso. Por quê? Porque a gente teve 9 ondas de calor ao longo do ano passado,
saiu um estudo mostrando que antes dos anos 2000 a gente tinha em torno de 2 dias acima da temperatura média para cada mês. A partir de 2010, né, próximo agora de 2023, a gente tem em torno de 52 dias com temperaturas acima da média. As métricas mostram que em anos do fenômeno El Niño ocorre a potencialização de arboviroses como dengue e chikungunya, que têm aumentos significativos nos registros de casos, e também que ano a ano essas doenças têm registrado mais ocorrências, uma vez que as temperaturas estão cada vez mais elevadas. A moradora de Guarulhos, Daniela Rocha, foi infectada por dengue pouco antes da epidemia ser registrada. Ela nos conta como foi quando procurou ajuda médica e deixa um alerta para a população. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no nosso telão para saber como fica o tempo nos próximos dias. Para amanhã, a previsão é de tempo estável. O sol predomina entre pouca variação de nuvens, não chove e a temperatura máxima chega aos 23 graus. Já no finalzinho da semana, esse cenário muda um pouco. Na sexta-feira, a mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 26. Nos outros dias, as temperaturas seguem amenas na parte da manhã. As mínimas vão ser bem baixinhas também, mas as máximas já ficam em torno dos 28 graus. Não tem condições de chuva para o final de semana, então pode programar aquele passeio especial, pois o tempo segue firme por aqui. Essa foi a previsão do tempo aqui do Jornal Hora Certa. Se programem para fazer um passeio especial no final de semana e aproveitar esses dias de sol. Uma boa semana para você e acompanhe o restante da programação do nosso jornal. É com vocês, Anderson e Camila. Muito obrigada, Victoria. A Olimpíada de Paris está chegando e a de 2028 já não está tão distante assim. Os Jogos de Los Angeles serão palco da estreia do Flag Football, uma nova modalidade que entrará para a lista de esportes olímpicos. E já tem um time guarulhense sonhando alto com essa inclusão. Veja na reportagem de Laura Monteiro. Esse aí de boné vermelho é o Haka, técnico dos Royals, time de flag football de Guarulhos, esporte que fará sua estreia nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Mas afinal, o que é o flag? Imagine um jogo de futebol americano, mas sem aquele contato físico pesado. Pois é, essa é a essência, uma versão mais estratégica e menos compacta do esporte. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na clássica brincadeira rouba-bandeira. O objetivo é bem parecido, avançar e defender a própria zona, além de que os jogadores usam cintos com as bandeiras, que são as flags, e os adversários devem arrancá-las para assim então derrubá-los e marcarem os pontos. O Camelo, por exemplo, um dos quarterbacks, responsável pelas jogadas do time, se interessou pelo flag justamente pelo seu lado tático. Desde pequeno, assim, desde moleque, comprei um jogo na barraquinha de DVD, comprei um jogo de futebol americano quando eu tinha 10, 11 anos e eu comecei a gostar daquilo, comecei a aprender as regras do esporte, comecei a me interessar e eu gostei muito mais da estratégia do que da pancada, que é o que todo mundo vê quando olha o futebol americano, olha o esporte assim. Então foi isso que me interessou de fato e eu costumo falar uma coisa que é o seguinte, tem pessoas que são apaixonadas por futebol americano e pessoas que não conhecem. Antes mesmo de chamar a atenção de uma das maiores competições esportivas do mundo, o flag já era conhecido e muito praticado na cidade guarulhense. Alguns atletas dos Royals já estavam até sabendo desse esporte, outros descobriram por mera coincidência, como foi o caso do Lucas, capitão de linha do time, encarregado de proteger seus jogadores, e hoje tem o sonho de completar a seleção brasileira um dia. Uma intenção minha, já jogo há alguns anos e quem sabe eu não consigo no futuro. E falando em Olimpíadas, Vinícius Parra, ou melhor, Haka, como é chamado pelos Royals, aquele que mostramos no início da reportagem, é ex-jogador de futebol americano da Universidade de Palumbo, em Chicago, e um dos fundadores da FEFASP, Federação de Futebol Americano de São Paulo, que acredita que seus jogadores possuem potencial de sobra para tão sonhada convocação.
Eu acho que eu tenho alguns atletas que conseguiriam, sim, no masculino, vaga para essa seleção, sim, pelo menos para o training camp, para a escolha, eles seriam cotados, sim. Além da inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos, há outro aspecto fundamental que diferencia o flag football do futebol americano tradicional: a valorização da inclusão. Enquanto o contato físico é minimizado, a integração de jogadores com diversas características recebe destaque, promovendo um ambiente passível e muito acolhedor. Pessoas magras, pessoas com maior peso podem jogar, mulheres, pessoas pequenas, altas, então é muito bom para isso, para as pessoas verem que sair do esporte comum, né, basquete, futebol, vôlei, e procurarem outros esportes. Por isso, o flag, que percorre as ruas de Guarulhos e agora alcança as Olimpíadas, é mais do que um simples esporte. É uma história de superação, paixão e conexão entre pessoas de diferentes lugares e vivências. O esporte é tão atrativo e inclusivo que até eu posso jogar. Uma mescla de 2 ritmos musicais pode proporcionar uma experiência única, e é isso que o espetáculo Rap em Concerto traz, fazendo uma junção da música clássica com rap. A parceria é feita pela Orquestra Jovem de Guarulhos com os cantores da região. O Teatro Padre Bento é palco de grandes eventos musicais aqui em Guarulhos, e hoje, no dia 9 de junho, não é diferente. Com a colaboração de cantores de rap da região e da Orquestra Jovem de Guarulhos, um show único será realizado essa tarde: o Rap em Concerto. É uma mescla entre 2 estilos musicais até então distintos, o rap e a música clássica. O evento promete uma junção que, embora pareça desafiadora, traz à tona uma experiência inimaginável. Os ensaios começaram a partir das 2 horas, e aos poucos, os musicistas iam afinando seus instrumentos e ajeitando suas coisas, até a chegada do maestro Emiliano Patá. Após tudo isso, já começaram os ensaios com os rappers em palco. Para mim, o hip hop é de extrema importância porque o hip hop, o rap é a minha vida. Hoje em dia é o que eu faço para viver, então tudo gira em torno de música, do rap, então me salvou quando eu estava num momento muito difícil e fez de mim quem sou hoje, então é muito importante, eu levo muito a sério. A música é um grande encanto. A música é os momentos de música são momentos de sensibilidade, de encanto, momentos de vida real. E eu acho que isso deve acontecer para outras pessoas com outras coisas pelas quais elas se sensibilizam. A pessoa é apaixonada por fotografia, a mesma coisa deve acontecer com ela, com fotografia. E quando a gente faz arte, tem essa característica, que eu acho maravilhosa, de que o momento de encanto nosso pode ser compartilhado com o outro. Então é um momento de encanto, de magia, de deslumbramento, que a gente pode compartilhar com quem vem assistir. Embora esse evento seja bem singular, não é a primeira vez que ele acontece. A Orquestra de Guarulhos já chegou a produzir outros shows semelhantes como esse, usando rock, samba ou circo em concerto. Dia 19 de junho de 2009, em memória, Dona Sebastiana Nascimento Ferreira, minha mãe. Então, essa ideia ela surgiu partindo do Patarra, né? Ele, por ser maestro, saber várias linguagens musicais, aí ele vem e faz esse convite para nós da cultura hip hop, né? Eu representando o rapper aqui, juntamente com o Talmide e o Gust. Eu acho que dá para juntar tudo. A orquestra é um dos grupos musicais mais versáteis, pelo tamanho que ela tem, né? Uma orquestra é um conjunto muito equilibrado, isso não é de se surpreender, porque ela existe há muito tempo, né? A Orquestra Sinfônica existe há mais de 300 anos, então as pessoas foram adaptando isso pouco a pouco. Deixa eu falar um pouquinho, senão eu fico triste. É só para dizer uma coisa, o que o Talmide falou é a mesma coisa que a gente sente. A orquestra tem que sair da prateleira, a orquestra tem que tirar a poeira, colocar a gente num lugar cheio de poeira, cheio de prateleira, e disseram que a gente não faz parte da vida de todo mundo. Isso não é verdade. Seja a gente estiver tocando rap, se a gente estiver tocando bar, não importa. Tem muita coisa para ser contada e a gente fica feliz de poder estar contando para vocês e fazendo música com vocês. O maestro Emiliano Patá é diretor artístico de 2 orquestras da cidade de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a GRU Sinfônica. Desde a criação da GRU Sinfônica, há 5 anos atrás, se criou também uma temporada com as 2 orquestras, em vários projetos diversificados na região. Uma das coisas que a gente pensa para a temporada das orquestras de Guarulhos é a ideia de que ela não tem que ter fronteiras. A ideia de que a gente pode ter a música em diversos formatos, de diversas maneiras diferentes, e de que muitas vezes juntando coisas que pareciam não combinar, a gente produz resultados muito instigantes. O show também contou com a participação especial da atriz, cantora e compositora Célia Nascimento. A vida é bastante dura, a vida envolve bastante dificuldade, mas a vida é muito gostosa de ser vivida. A gente quer passar para as pessoas a chance de desfrutar esse momento. Que a gente está aqui,
a gente está vivo, a gente tem perspectivas por estar vivo, embora tenhamos sempre muita dificuldade. E saber que existe beleza, saber que existe encanto é o que nos dá força para encontrar soluções para os desafios da vida, que são muitos para todos, né? Então a gente está só compartilhando isso. Junho chegou, e com ele o Dia dos Namorados também. E nessa época do ano as pessoas pedem uma mãozinha lá pro Cupido para conseguir um amor para chamar de seu. Dizem que o amor da nossa vida, a nossa alma gêmea, está do nosso lado e a gente só não percebe. Mas esse não é o caso dos personagens da reportagem de Lucas Lopes, que entrevistou 2 casais que se conheceram na universidade, deram match e não se desgrudaram desde então. No mês de junho, os casais só pensam em uma coisa, o Dia dos Namorados. Nessa data, os casais aproveitam para se presentear e relembrar um pouco da sua história, principalmente o começo dela. Nessa matéria, a gente vai ver 2 casais que se conheceram através da universidade e vivem juntos até hoje. Vamos dar uma olhada no dia a dia deles? A gente se conheceu na faculdade, no curso de ADS, Análise do Sistema, e ela foi a menina que mais me chamou a atenção dentro da sala de aula, né, com a beleza dela. Então, eu fui pesquisar sobre mais ela, stalkear e acabei achando o Instagram, onde chamei ela pra conversar, a gente descobriu que mora no mesmo condomínio e foi aí que tudo começou, né? Foi bem assim mesmo, a gente descobriu que morava junto, no mesmo condomínio, mas nunca tinha se encontrado. Até então a gente começou a fazer a faculdade e aí começou, a gente, nossa, não se desgrudou mais. Sim, tudo começou comigo, né, pedindo matéria com ela e depois disso a gente sempre foi fazendo trabalho junto e aí, sim, ele sempre querendo ficar mais próximo, sempre, e eu já tava de olho ali, né? Eu já tava esperta. Falei assim, esse menino tá querendo, né? Aí eu falei assim, ele tá aqui, ele é legal, gostei dele, a vibe dele é bem legal. Então a gente começou a namorar e estamos aí até hoje, ainda fazendo faculdade. Mano, o nosso convívio na faculdade é até que legal. A gente se dá bem, mas sempre tem uma briguinha ou outra, né? Que assim, ninguém concorda 100%. Então a gente tá ali, concorda em algumas coisinhas, às vezes até o pessoal do nosso grupo também não concorda, mas sempre que a gente tenta fazer trabalho em grupo, eu sempre convido ele, óbvio, ele tá sempre comigo, mas tem uma briguinha ou outra, mas nada que eu vá parar de gostar dele, né? Às vezes eu prefiro fazer com meus amigos, né? Mas sempre fazendo junto, pra não sair aquela briga, aquela discussão. E tem aquela, né, de quem é mais inteligente, de quem é mais burrinho. Quem tira a melhor nota, né? Diferentemente de Cauê e Emily, temos um outro exemplo de casal que também se conheceu através da universidade, porém em uma universidade EAD. Então, a gente se conheceu na faculdade de administração, né? Que é a faculdade que nós dois estamos fazendo. Foi bem legal porque eu vi ela, né, pela primeira vez no sistema de EAD. A gente faz a faculdade de administração. Então, tem um sistema de câmera, então a gente tem que ligar a nossa câmera. E aí foi quando eu vi ela pela primeira vez, assim. Mas a gente não se conversou porque eu sou meio tímido também. Ela também um pouco, né? Então eu descobri que uma amiga minha do ensino médio é amiga dela, que é até hoje, né? E aí aconteceu que ela ia dar uma festa de aniversário, a festa dela, de 20 anos. E aí a gente foi, e aí eu já fiquei preparado, né? Vou ver ela lá e vou pegar o Instagram, vou querer conversar com ela. E aí eu fui pra essa festa. Então, aí quando eu vi ela a primeira vez, eu tava sentado, né, com meus amigos, porque foram alguns amigos meus do ensino médio, os antigos amigos, que também era amigo dessa amiga dela. E aconteceu que quando eu vi ela pessoalmente, assim, pela primeira vez, por trás das câmeras, né, foi muito especial pra mim, porque ela era deslumbrante. Eu não sei se é porque naquele dia ela tava muito arrumada, mas foi bem especial, foi algo... E eu não tava num dos meus melhores dias, eu não tava num dia bom. E naquele dia ela já me salvou e continua me salvando. A gente começou a conversar lá na festa. Eu achei ele uma pessoa muito engraçada, muito legal, muito bonito. E aí, como dizem as pessoas, né, conexão de almas, porque parece que foi muito assim, a gente se conectou muito e estamos aí até hoje. E um fator engraçado, uma curiosidade aí, é que eu falei que eu ia chamar ela, eu tava um pouquinho alterado, mas eu falei que eu ia chamar ela nesse dia, mas eu não chamei no mesmo dia, eu fiquei uma semana pra chamar ela e quando eu chamei eu perguntei se ela tinha chegado bem em casa. Então foi isso. Essa foi a primeira edição do telejornal Hora Certa, realizado pela UNG. Primeira de muitas, esperamos estar voltando com mais conteúdo, mais qualidade e mais experiência para distribuir junto com as pessoas, nossos alunos e professores queridos. Muito obrigada, Anderson, por participar aqui comigo.
Foi uma honra, Camila. Foi uma honra apresentar para você aí de casa as notícias sobre Guarulhos e o entorno da cidade para o nosso público aqui da Ecozung. O Jornal Hora Certa foi uma produção realizada pelos alunos de jornalismo do 5º semestre da UNG. Siga a gente no Instagram, @ecos_ung. Foi bom ter você e até a próxima edição. Até a próxima.